e das terças-feiras são destinadas às classes de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. Aqueles que nos ouvem online, estejam atentos para estar, vamos dizer assim, com mais cuidado, porque qualquer coisa pode distraí-los do nosso estudo. Mesmo assim, lembrem-se que fica gravado e os irmãos podem estar seguindo depois o assunto ou revendo o assunto pelo aquilo que está já lançado ou estará lançado a partir de agora nos nossos canais de comunicação. Vamos então entrar na nossa lição número 7, o mundo é destruído pelo dilúvio, quando a leitura bíblica em classe é proposta dos versos 1 até o verso 12 do capítulo que será estudado, que é todo o capítulo 7. E o nosso texto áureo está no verso 23 desse capítulo, texto áureo esse que diz para nós: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Esse é o verso 23, assim proposto como texto áureo para as nossas classes. O nosso esboço desta lição 7, o mundo é destruído pelo dilúvio. Lembremos que temos o primeiro subtítulo, entre três, o primeiro sendo preparativos finais para o dilúvio, do verso 1 até o verso 9. Segundo subtítulo, o fim é chegado, verso 10 a 16. E finalmente, a extensão da destruição causada pelo dilúvio, verso 17 até 24. Continuando e procurando entrar logo na nossa lição, em tela nós temos o texto que passamos a estar lendo. Conforme havia sido anunciado a Noé, e conforme fora testemunhado àquela geração durante os dias em que a arca estava sendo construída, o fim do mundo antigo se aproximava, e chegado o tempo designado por Deus, as águas inundariam a terra e levariam a todos os que não estavam protegidos no interior da arca. Ao mesmo tempo em que esse evento representa o juízo divino contra aquela geração perversa, também indica a misericórdia e poder de Deus para com a sua criação, e sua sabedoria e poder em preservar o justo da destruição, para que este não pereça com o ímpio. Na sequência do nosso estudo, lembremos, fazendo recapitulação rápida, a última lição esteve considerando o capítulo 6, e no capítulo 6 temos um ponto-chave para entendermos as coisas, que se no mundo existia duas gerações, uma que buscava a Deus na descendência de Adão por Sete, a outra descendência do Caim, foragido e, sim, perdido por este mundo, nós temos aqueles que são chamados filhos dos homens e que andavam segundo os ditames da sua consciência, do seu modo de pensar, ou na verdade segundo a natureza carnal. Mas o privilégio da descendência de Adão por Sete é que eram chamados filhos de Deus, porque eram impulsionados pelo Espírito de Deus. Mas infelizmente, aí está o início e que explica toda a história humana, a semente por Sete
se contamina, não fazendo mais diferenciação entre aqueles que são de Deus e não são, e houve mistura nos seus casamentos, vindo então a um desastre na formação dos novos filhos, uma nova geração mista aparecendo, em que a tendência normal é o descrente desviar o crente, o que nós chamamos o jugo desigual, o que por Deus é reprovado. Mas muitos, atrás da cobiça dos olhos e segundo os desejos da carne, se deixa levar e não se coloca dentro da vontade de Deus. O resultado é corrupção, é desastre, é morte, é perda da comunhão com Deus. Mas também vimos que Deus viu que estava tudo alterado, a violência tomando conta do mundo, e o ser humano perdendo totalmente o senso do que é o objetivo da sua vida no mundo, e que Deus queria aperfeiçoá-los para que eles fossem a sua imagem e semelhança. Entretanto se afastavam cada vez mais, e Deus disse que iria destruir tudo. Só que naquele capítulo 6, temos a vontade de Deus em seu juízo já sendo declarada, e também observando a forma de vida de Noé, que Deus aprovava e tinha-o como justo no meio daquela geração, e Deus prepara alguma coisa para que o justo Noé não viesse a ser condenado com o mundo de então. E temos a ordem para que ele prepare uma arca com medidas, com características próprias para aquilo que estaria vindo. Nossa lição de hoje: o mundo é destruído pelo dilúvio. Na verdade, para ser mais claro, deveria ser destruído pelo dilúvio de águas, porque dilúvio significa simplesmente inundação, que pode ser de muitas coisas, mas o juízo naquela época veio por águas, o que depois Deus vai falar, vamos ver daqui uns capítulos, que não haveria mais dilúvio de águas, mas Pedro dá a ideia de um dilúvio de fogo, porque toda a terra se queimará, os elementos ardendo se desfarão. Pronto. Mas então, dilúvio de águas. Na sequência do nosso estudo, lembremos que, ainda como introdução, sobre chuva na terra, existia e não existia. A Bíblia não é muito clara, e muitos têm ideia de que até nos tempos de Noé, com algum milhar ou 1000 anos mais do que isso, em que a terra já existia e as descendências das pessoas se multiplicavam, que ainda não havia chuva. Não é bem isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz, lá no início, no capítulo 2, é que Deus não mandara ainda a chuva, porque ainda não havia a planta sobre a face da terra, e também, vamos dizer assim, não tinha quem lavrasse a terra, que seria o depois, no vir de Adão, que Deus colocou para lavrar a terra. Então não havia chuva, porque não tinha vegetação. Mas quando Deus mandou vegetação e mandou vir, ou trouxe a Adão e colocou para ser lavrador, aí nada impedia que houvesse chuva. Mas isso não é colocado como grave e importante, só para nós entendermos e não afirmarmos coisas que a Bíblia não afirma, mas temos entendimento de uma possibilidade ou outra, e a Bíblia não esclarece exatamente. Mas que Deus falou que ia mandar um dilúvio de águas, falou. E Noé tinha a missão de construir a arca. Muito bem, isso tratado, vamos à frente. No nosso esboço, o primeiro subtítulo: preparativos finais para o dilúvio. Naturalmente, o início é Deus decidir, é Deus querer separar a Noé, é Deus dar a Noé a instrução de como escaparia, a ordem de construir
aquela arca, cujas medidas nós já temos anunciado. Lembrando que o côvado vamos tomar, para fins rápidos, assim, popularmente falando, de meio metro. Mas a medida do côvado é discutida por muitos, pelo que não temos precisão. E eu estou tendo liberdade de apresentar. Vamos ficar com metro para ficar fácil de fazer cálculos e ter entendimentos com as nossas medidas de hoje. Muito bem. Seguindo então, nesse primeiro subtítulo, preparativos finais, observemos que Noé passa a construir a arca. E o capítulo 7, nos versos 1 a 9, que é o texto desse primeiro subtítulo, diz para nós o que podemos ler e que está nas nossas Bíblias e podemos acompanhar, e também estou lançando em tela para que possamos, se alguém assim precisar, acompanhar, e se isso for mais fácil. Verso 1: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e também sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então observe que nesse assunto, preparativos finais para o dilúvio, Noé passou a construir a arca, e a citação desses primeiros versos é que Noé já tinha concluído, e agora faltava receber, abrigar na arca todos os animais que certamente viriam a Noé na arca, e passados 7 dias viria o dilúvio. Então observe bem essas colocações, porque são importantes para a gente entender os detalhes e aplicar na nossa vida espiritual. Não se dá a ideia nunca de alguém ser salvo na última hora. Na última hora que o anjo começar a tocar a trombeta, sai correndo para a igreja. Não existe isso. O que vai nos salvar é estar em Cristo, ou como eles estarem na arca, no tempo que Deus mandou entrar, permanecer lá dentro. Mas vamos, na nossa continuidade, atentar para tudo isso. No primeiro parágrafo, nesse subtítulo, preparativos finais para o dilúvio, observe, tendo dito que tudo indica que Noé já tinha concluído a arca, faltava agora mesmo recolher todos para dentro da arca. Se considerarmos que Noé tinha cerca de 500 anos quando recebeu a revelação acerca do dilúvio e foi incumbido de construir a arca, podemos entender porque o apóstolo Pedro afirma que a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. O mundo não seria destruído em questão de dias, ou semanas, ou meses,
ou anos, mas ao cabo de aproximadamente 100 anos, durante os quais aquela geração recebeu suficiente testemunho acerca da destruição que se aproximava, seja através da fiel pregação de Noé, como também pelo exemplo visível das obras deste homem e da sua perseverança em construir a arca. Não havia desculpas para aquela geração. A incredulidade e rejeição que fizeram ao anúncio de Deus não seriam perdoados, e na aflição eles não encontrariam nenhum socorro. Então observe bem que a ideia que temos que de fato a arca, para ser construída, ou o tempo que Deus viria a trazer o dilúvio, era um tempo longo. Primeiro, por uma ideia que aos 500 anos se faz menção de Noé justo, e de que com 600 anos, 100 anos depois, sim, vem o dilúvio. Então, a ideia é de 100 anos, e alguns ainda complementam com a ideia que temos, que vamos estar lendo agora há pouco na Escritura para ficar bem firme, de que Deus deu um prazo de 120 anos, ou já estava limitando o tempo de vida dos homens a 120. E vamos ver depois que, de fato, se os patriarcas primeiros viveram 900 anos, depois começa a cair, e chega no tempo de Jacó, em que ele diz ter 130 anos, e que era muito pouco em relação aos seus anteriores, mostrando que os justos, a descendência dos justos, ainda Deus acrescentava anos, mas pela observação de Faraó, a ideia que deixa Faraó se espantando com a velhice de Jacó é que ele nunca atingiria aquela idade, 130 anos, e mostrou-se que no mundo normal vivia-se menos, e alguns, por graça, concessão de Deus, tinham longos dias sobre a face da terra. Mas Deus continuou a diminuindo, para depois termos o Salmo que diz que o nosso tempo de vida é 70. Se alguém por robustez vive um pouco mais, é enfado. Mas vamos considerar ainda, como textos bíblicos importantes que podemos estar usando, em Gênesis capítulo 5, verso 32, que já foi um estudo anterior, mostra para nós que a vida de Noé é citada nesse capítulo 5, na genealogia de Adão e Sete, ele ter 500 anos. 500 anos. E cita os seus 3 filhos. Já no Gênesis capítulo 6, verso 3, já citamos aqui com nossas palavras, mas quero também deixar bem claro para a gente lembrar do verso 3, quando está escrito: então disse o Senhor Deus, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, limitação da existência do homem. Então, a partir daquele momento, Deus já estava determinado que a vida dos homens iria diminuir. Sim, e somado com a ideia do dilúvio começando no ano 600, todos têm ideia de que em torno de 100 anos que levou para se ter todos esses preparativos. Mas vamos em frente em 1 Pedro, textos importantes. Observe como Pedro, irmãos, tido como indouto, apenas um pescador, mas ele fala com profundidade desse tempo antigo, ou seja, ele estudava a Bíblia, devia ouvir os doutores ensinando, em particular Paulo,
e com isso ele podia afirmar coisas grandiosas daquilo que aconteceu, como se fosse também um doutor, sim, pelo menos um doutor nas Escrituras. No capítulo então 3, verso 20, a palavra que encontramos, queremos destacar é Pedro dizendo: os quais, a geração do tempo do dilúvio, em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então observe aqui, irmãos, esse assunto. Repito com cuidado: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que Deus, na sua longanimidade, paciência, deu um tempo enorme de espera àquela geração, na ideia de que pudesse atentar para as suas palavras e serem salvos. Mas não atentando às palavras de Deus enviadas, vem o dilúvio e eles são mortos nesta condenação. Por que estou falando isso? Porque eu quero destacar um verso anterior também. Nós não temos sempre a oportunidade de descer alguns detalhes, mas como a nossa reunião é primeiramente destinada a professores da escola bíblica dominical, é importante nós darmos uma ênfase diferente em alguns pontos, como o que está escrito, verso 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual, vivificado pelo Espírito, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Coisa séria, importante, porque muitos dizem que quando Jesus estava morto, ele foi lá no Sheol, lá no Hades, e foi pregar para os que tinham morrido no tempo de Noé. Negativo. Isso afirmando, nega que Jesus morreu. Então Jesus não estava morto? Estava fingindo de morto? Não, ele veio em carne, e em carne morreu. A palavra é clara: morreu, desceu à sepultura. Então não tem dele descer à sepultura e ao mesmo tempo visitar os mortos do tempo de Noé. Muita coisa errada. Os mortos do tempo de Noé estavam mortos, já era o pozinho, não teriam ninguém mais avisando a eles, porque Salomão falou bem claro: os mortos não mais sabem coisa alguma, não tem parte alguma nas coisas que sucedem debaixo deste sol. Segundo, Jesus veio em carne, é a condição básica para sermos como aqueles que são dirigidos pelo Espírito, porque se negar que Jesus veio em carne, pronto, então não é do Espírito de Deus, mas do anticristo. Ou seja, nega que Jesus morreu de fato para perdão dos nossos pecados. Então tem nada de Jesus na sepultura sair, não. Ele estava na sepultura porque estava morto, ele veio em carne. É princípio básico. Se negarmos isso, negamos que Jesus veio em carne, então não somos do Espírito de Deus. Então é coisa séria falar algumas coisas que andam se dizendo por aí. E outra, lembremos que todos os profetas, todos em todo o tempo falaram pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Isso que nós temos que entender. Então, vamos lá. 7, Enos, Quenã, Enoque, evidentemente, Metuselá e o próprio Noé tinham o impulso e a orientação do Espírito de Deus.
Então, eles, no tempo do dilúvio, ou antes que o dilúvio chegasse, eles eram testemunhas de Deus, e o Espírito de Deus os movia a dar o testemunho de um juízo iminente. Então, lá naquele tempo, o Espírito de Deus falava com eles, mas foram rebeldes, e veio a destruição. Após a morte segue o juízo. Não tem nada que depois da morte vai ter uma outra saída. Não, após a morte segue-se o juízo. Vem o juízo de Deus, não adianta bater na porta, porque o Senhor não abre mais. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Pronto. Precisamos ter noção da seriedade da palavra de Deus, para não ficarmos alterando, imaginando e pregando o que na verdade não existe. Continuando, agora em 2 Pedro, no capítulo 2, não mais nesse assunto, mas dando continuidade à nossa lição propriamente dita. No capítulo 2, o verso 5, que diz para nós, bem claro também, não perdoou, Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus não perdoou. E como alguém quer dizer que depois que Jesus morreu, ainda foi lá pregar para eles, como que propondo uma nova salvação? Errado, totalmente errado. Chegou o tempo, não se converteu, pronto. Não ouviu o que o Espírito de Deus diz, destruição. Não perdoou, como diz nesse texto mesmo, não perdoou aos anjos, não perdoou os moradores de Sodoma e Gomorra. Então vamos entender bem isso. Enquanto temos vida, o Espírito de Deus insiste, mas atente para o verso 3 do capítulo 6, Deus não contende para sempre, Ele por longanimidade, misericórdia vai falando, mas chega uma hora, Ele cessa de falar, aí é quando já está rejeitado, como não falou mais com Saul, e não aceitava as suas orações, ou o que ele quisesse de Deus conseguir ainda, rejeitado. Muito bem, por isso podemos avançar na nossa lição para o segundo parágrafo, ainda nesse primeiro subtítulo, preparativos finais para o dilúvio. Concluída a construção da arca, restava apenas que entrassem Noé e sua família, bem como os animais que o Senhor já havia dito que viriam até ele, para que fossem conservados com vida. Ou seja, Noé não precisava sair à caça de nenhum animal. Sua missão seria apenas de acolher dentro da embarcação, da arca, os casais que o Senhor traria até ele. É a afirmação do verso 9 que lemos. Aqui encontramos os detalhes adicionais de que das espécies de animais a serem abrigados no interior da arca seriam 7 casais de animais limpos e um casal de animal impuro. Verso 2. Essa distinção indica que a invocação do nome do Senhor entre as gerações dos filhos de Deus, descendência de Adão por 7, se perpetuou através de um culto baseado em sacrifícios e holocaustos, assim como também indica a prática da santificação dos costumes, pela qual os patriarcas e suas famílias conheciam o que era puro para Deus e não se contaminavam com os costumes dos descendentes de Caim. Atentem bem para isso. Ou seja, já havia noção, animal limpo, animal impuro. E como já existia a invocação do Senhor, que eles já conheciam através dos sacrifícios, o que foi ensinado e testemunhado por Abel, ou seja, eles já faziam acepção, animal limpo, animal impuro, o que é certo, o que é errado. E aí temos dos que se guardaram no princípio da santificação,
em todos os detalhes, materialmente, o que depois vai ser colocado em Levítico, mas como figura, e no que é de fato espiritual, que é a ordem do Senhor aos sacerdotes. Façam diferença entre o puro e o impuro, entre o que é santo e o que é profano. Saber separar uma coisa de outra. Muito bem. E só para destaque, no verso 6 desse capítulo, no verso 20 do capítulo 6, a palavra que diz para nós, ressaltando, verso 20: das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Bonito isso. Ou seja, os animais ouvem a voz de Deus, a sua orientação, a sua convocação, e o homem não. Estamos piores do que os animais, se não atentamos à voz de Deus. É um mistério, mas é um mistério. Já é entendido, percebido, que muitos animais já preveem alguma coisa. Posso mudar a palavra? Preveem, ou sentem, ou são impulsionados a entender, será pelo Espírito de Deus, de que algo está vindo. Quando teve o tsunami, observe que alguém observou que os elefantes e tudo mais lá da Ásia começaram a subir os montes. O que aconteceu? O que deu nos elefantes para subir? Eles sabiam antes, de alguma forma, tinham entendimento, vem água, e trataram de subir os montes. E se for ver, existe muito disso, animais terem sensibilidade e o homem não. Elias é o profeta, tinha muita gente em Israel, mas quem foi levar pão e carne para o profeta foram as aves. Qual ave mesmo? Uma ave de rapina? A ave de rapina não vai comer a carne, porque tem que levar para o Elias. E pronto, obedecia. E a gente não consegue obedecer a Deus, no que Deus coloca para nós chamados para ser sua imagem e semelhança. Então, irmãos, preciso atentar para esses detalhes. Noé não saiu procurando, ajuntando com jaulas aos animais. Deus mandou eles irem. Como foram? Não sei, mas vieram de parzinho para dentro da arca. As aves, os répteis e tanta coisa. Deus tem poder, irmãos, tem poder para nos orientar em tudo, nós que muitas vezes não percebemos. Por isso que o profeta chegou a dizer: quem é cego, quem é surdo, senão o meu povo? Os animais obedecem, mas o homem não. Então aí fica para a gente entender, e muitos se achando os tais, mas na verdade, se Deus for mostrar, nós muitas vezes estamos distraídos com algumas coisas e não estamos atentando ao que o Espírito de Deus nos diz. Se não serve para os irmãos, fica para mim só. Preciso estar mais atento àquilo que o Espírito de Deus diz a cada um de nós, ou às igrejas. Continuando, nós vamos entrar agora no segundo subtítulo, segundo o nosso esboço. Subtítulo esse que diz: o fim é chegado, do verso 10 ao 16, e convido a todos também para tomarem suas Bíblias, ainda que nós temos esses versos lançados em tela, mas vamos lá, em Gênesis capítulo 7, ler verso 10 até o verso 16. Inicie, portanto, verso 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam
todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se lança sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Aí está, o fim é chegado. O que vimos no texto anterior, Deus avisando: virão a ti, sim, os animais que têm que ser recolhidos. Irmãos, alguns podem achar, não cabe, irmãos, porque um transatlântico hoje leva 5.000 pessoas, com o que mesmo? Com piscina, com restaurante, com cozinha, com salão de danças. Me ajudem, quem mais? Com apartamentos, né? Por todo o navio, e maquinários, e depósito de combustível, e, meu Deus, cabe tanta coisa no navio desse. E esse aqui não tinha nada disso, é uma especialidade de Deus. O espaço era pleno para alimento e animais. E a média do tamanho dos animais, irmãos, não fica só olhando o elefante, não. Coloca em média, tem uns grandão mesmo, elefante, girafa e não sei quais mais poderíamos citar, mas a maioria é animal pequeno. E em estudos feitos, diz que a média de tamanho dos animais é média de um gato. Então, dá para caber bastante gato nesta arca. E a variedade dos animais não é tão grande assim. Alguns milhares, na verdade, mas não é tanto assim. E como a arca não era grande como um transatlântico atual, aí está a explicação que caberia facilmente, né? Ainda mais Deus dando graça e ensinando como deveriam se posicionar. Mas muito bem, a palavra aqui diz para nós então que eles são admitidos. Estou voltando ao texto. No ano 600, vão marcando isso. No mês segundo, fevereiro? Não. Mês segundo daquele tempo. A nossa contagem de meses é diferenciada do calendário bíblico. O nosso agora é romano. E tem vários meses e dias alternados, variados. E no tempo passado era organizado por Deus segundo, em particular, as fases da lua também. Então, só isso requeriria um grande estudo, mas não precisamos, e não é nosso objetivo. Mas, segundo mês, ano 600, isso vai ser importante na próxima lição. Toda a variedade de animais chegando, e Moisés só conduzindo em cada lugar. Agora, Deus também podia mandar filhotes, né? Precisaria mandar um formado, poderia mandar filhotes. Estou querendo ajudar Deus, e Deus não precisa de ajuda, perdoa essa forma de falar, mas para a gente conversar nesse assunto. E 8 pessoas, é importante esse número 8, porque é o justo e a multidão, a amplitude, o total, a plenitude dos que hão de ser salvos, para depois falar de Jesus, e os 7, a plenitude dos alcançados pela sua graça. Portanto, vamos entender que até nisso há figura de ordem espiritual, não é ao acaso
que isso foi colocado. Mas vamos em frente. Lido o texto, vão agora para o primeiro parágrafo. Nesse subtítulo, o fim é chegado. Não esqueçamos que a porta foi fechada, por fora e por Deus. Uma vez entrando, não é para sair. Entramos, não saiamos, fiquemos na arca, porque hoje Cristo Jesus e a sua graça e a nossa comunhão com Ele é arca fechada. Entendamos isso. Continuando, terminado o período de 7 dias designado por Deus, tem início uma grande inundação sobre a terra, quando se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Nos primeiros dias da criação, a matéria ainda era coberta de águas. O Todo-Poderoso fez uma primeira separação entre águas e águas, criando os céus. E depois, como que represou as águas debaixo, a fim de que aparecesse a terra seca, como disse Pedro. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Palavra de 2 Pedro, segunda carta, capítulo 3, verso 5. Agora, o que Deus estava fazendo era remover estas contenções, essas barreiras, de modo que as águas pudessem voltar livremente ao seu lugar de origem, em uma impressionante inundação que rapidamente afogou todas as criaturas que respiravam e habitavam em terra seca. Além disso, diz o texto que houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, o que por si só é algo impressionante para os padrões climáticos conhecidos. Chover um dia inteiro, 2 dias, uma semana, eu já vi chuvas assim intensas e demoradas, mas era como uma garoa contínua caindo. Agora chovendo copiosamente 40 dias e 40 noites, aí é algo extraordinário. Muito bem, atentemos para isto. Romperam as fontes do grande abismo. Como era, irmão, esse mundo antigo, ninguém sabe. Ninguém sabe. E Deus, ele tem todo o poder. Ele que fez as águas se afastarem, ele pode também, água volta e pronto. Vem chuva e vem água, inundando lateralmente ou de todos os lados. Não é difícil para Deus. Ele pode fazer tudo. Então não coloquemos em dúvida isto. Deus mandou vir a chuva. Chovia copiosamente. E a palavra diz que chovia, vou mandar chuva. Noé devia saber o que é chuva. Senão Deus tinha que explicar. Não, vou mandar água por cima e água pela lateral também. Não, mas a ideia é chuva. Algo como que conhecido por Noé. Vou mandar chuva sobre a terra e assim eliminarei todo ser que vive no seco ou que tem respiração pelo seu nariz. Muito bem. Então, aí está colocado. E Pedro fala, lembrando dessa ideia, antes era águas, que Deus mandou se expandir, pronto, e mais águas que ficaram ainda embaixo, se separem, apareça a porção seca. Agora Deus mandar voltar tudo ou porção dessas águas, é fácil. Se nós pegarmos um